Mas em que medida o grupo em fusão expressa essas ações livres e individuais como seu real, o seu efetivo amálgama? Bom, para isso eu acho que o título que eu vou sugerir para que seja inclusive lido é A Mediação de Cada Um como Terceiro. O que Sartre mostra é que para que haja a constituição, o tecido social, é necessário que as liberdades se engajem. Elas são engajadas no tecido social por seus pais na infância. Agora, isso tem que ter um princípio. E esse princípio, esse momento inicial, que é descrito idealmente, seria a cessão de liberdades em vista de um fim comum. Eu abro mão de fazer o que eu faria para ajudar na construção do dique. Todavia, isso que é algo extremamente positivo, a possibilidade do grupo em fusão, ou seja, a possibilidade de reunir liberdades, e isso se aplica numa leitura ideal, no sentido de que no princípio teria sido assim, como isso pode ser muito bem uma chave de leitura para o nosso tempo. Quando você tem um grupo LGBTQ+, são liberdades que se reúnem em vista de um fim comum, garantir o seu espaço vital é muito feio de dizer, mas garantir serem respeitados, garantir que eles possam usufruir de direitos e de igualdade plena em relação a outros grupos. Então, a associação de liberdades ela seria muito, muito bem-vinda. O problema é que se você tem de um lado esse grupo libertário, né, da causa dessa minoria, você tem de outro lado os espertalhões da fé, que tem dezenas, centenas de liberdades que se engajam em causas que não são cristãs e talvez nem daquelas pessoas, mas daquele líder. Então, veja, existe um risco quando a gente trabalha essas noções, porque o modus operandi é o mesmo, mas a consequência e o resultado pode ser catastrófico. A gente não pode esquecer que foram liberdades que se reuniram em torno do nazismo, da ideia do arianismo e da opressão dos povos. E por isso eu me referi ao termo espaço vital, porque o espaço vital era ocupar o resto do mundo, para que somente arianos existissem. E se houvesse outros humanos, fossem seus escravos. Então, pode levar a isso a união de liberdades. Mas o que estaria no princípio do que a gente chama de outro social, outro com letra maiúscula, ou o Estado, a igreja? É interessante como eu já falei em relação ao mercado, nós temos a tendência de personificar estruturas. Mas, no entanto, o que se chama mercado são ações individuais de homens que, do ponto de vista sartreano, são livres e situados. Isso é importante porque quando se fala em liberdade, a gente pensa automaticamente numa consciência crítica, uma consciência livre ou libertária. Mas não, é a liberdade como possibilidade, não como potência, mas como potência já realizada, né, como praxis de fazer mundo e dar sentido ao mundo. Isso se é situado dentro de uma igreja, imaginemos as crianças que nasceram sob a égide já do nazismo, com pais nazistas, escola nazista, igreja nazista, televisão, propaganda, tudo. Que efetivamente vão fazer parte da juventude hitlerista, que são os últimos que se sacrificam na defesa da ideia nazista. Essa pessoa que nasceu ali, ela não teve outra possibilidade. Então é necessário que haja uma libertação, porque a liberdade dela foi cooptada no modelo e ela acaba servindo com a sua liberdade a uma causa que não poderia ser a sua e muito menos em razão de sua liberdade. É esse a figura do pobre de direita que defende os valores que não mas ele engaja a sua liberdade nisso. Ele gasta seu tempo, seu dinheiro, seu WhatsApp, sua rede social, seu nome, sua figura de robozinho, por exemplo, para dizer que apoia um governo. Então, há uma associação de liberdades. Isso traz benefícios a ele? A liberdade dele? Qual liberdade? A liberdade, enfim, situadamente. Se a gente pensar isso no período das pessoas que nascem sobre a ideologia, digamos assim, socialista, aplica-se o mesmo modelo? A gente pode pensar o nazismo como socialismo nesse sentido? O socialismo quer manter a vida daqueles que estão ali. O nazismo quer exterminar todas as outras e deixar o arianismo como preponderante. Todas essas situações revelam que, ao mesmo tempo, nós temos o grupo em fusão, a maior das possibilidades da liberdade, e nós temos a fraternidade terror, que é o segundo momento dessa junção de liberdades.
porque aquele no Estado nazista que fosse contrário ao nazismo seria perseguido e morto pelos seus compatriotas, sendo ele alemão, se contrário, do mesmo modo que pessoas da União das Repúblicas Soviéticas, mesmo da Rússia, foram exterminadas por suas ideias, pelo fato de pensarem diferente daquele modelo que estava sendo implantado. E essas revoluções, elas sempre tendem a matar essas pessoas para que o regime, o ancião regime, né, não volte, porque essas pessoas permanecem com essa representação. Então, se a gente pensar idealmente, tem primeiro a seção da liberdade, o grupo em fusão. A partir daí, existe um momento de adequação. Uma vez que o grupo se reuniu, dificilmente ele vai aceitar a condição anterior, de existir por si mesmo, porque ele percebe a grandiosidade da unidade, da união, melhor dizendo, de liberdades. Um exemplo simples. Vamos supor que seja necessária a força de 10 homens para levantar um obelisco. Um homem que trabalhasse 10 dias, por mais forte que ele fosse, ele não levantaria o obelisco. Mas 10 homens que trabalhassem um dia, levantariam o obelisco. Essa junção, isso é só um exemplo mecânico para mostrar que a junção de liberdades, né, torna a liberdade o poder para qualquer coisa que o ser humano possa projetar. Se o ser humano projeta ir à Lua, e isso exige a reunião de liberdades para cuidar de cada uma das partes do projeto, a comunicação interna, a comunicação externa, alimentação, refrigeração, enfim, se reúne todas essas liberdades, todas elas organizadas, podem produzir feitos grandiosos como esse, ou outros grandiosos como a bomba atômica, como, enfim, o gás laranja lá, e coisas desse tipo que são terríveis também para o ser humano. Quer dizer, não é nenhum Deus que está colocando o ser humano em risco, não é a contingência do ser, não são as secas, não é a necessidade. A um dado momento, o ser humano cuida de fazê-lo por si mesmo, as guerras e etc. Mas, independente disso, de onde viria a força para que as pessoas se submetam à sociedade? Da fraternidade terror. Se no princípio a junção de liberdades é muito boa, a partir dessa experiência, ao invés de regredir, ou seja, regredir, isso se torna impossível, né? Sobretudo se a gente considerar a dialética da história, a figura seguinte é a figura da junção dessas liberdades em grupos e os maiores grupos excluindo os menores. Então não se trata de respeitar a sexualidade, mesmo um exemplo contemporâneo, daqueles que são diferentes. Se trata de ou adequá-los ao nosso modelo ou que eles deixem de existir. Essa leitura, ela vem exatamente dessa estrutura da constituição já da sociedade, em que as liberdades já situadas no mundo são coagidas a cumprirem um modelo. Então, se lá no princípio a causa fosse a construção de um dique, no fim das contas, as liberdades se reúnem para destruir a liberdade que não for favorável àquilo que está sendo proposto, que for divergente, que for... a própria revolução se torna impossível, porque nesse sentido as liberdades vão ter que se submeter ao modelo imposto por um acordo de liberdades, e nesse acordo de liberdades, caso você seja perseguido pelo sistema, você acaba sendo coagido a pensar que está sendo perseguido pela sua liberdade. No seguinte sentido, nós vivemos num estado capitalista de propriedades de extrema desigualdade. A pessoa que rouba nesse modelo é levada, todo o grupo, mas sobretudo a pessoa que rouba, é levada a se sentir culpada por demandar de maneira violenta aquilo que violentamente lhe foi legado de princípio. Então, se ele rouba, ele é levado a pensar que aquilo é um erro. E não é jamais pensado, do ponto de vista da liberdade, o erro de princípio do acordo de propriedades para alguns e sem propriedade para a maioria. E isso não é nunca levado em questão, porque levar isso em questão seria se opor à maioria das liberdades, os proprietários, ou pelo menos a minoria que manipula ideologicamente uma maioria, e essa maioria, na defesa disso, estão dispostos a matar esses grupos. Então a fraternidade terror decorre da mesma fonte da revolução, das coisas que poderiam ser boas. Ou seja, a fonte será sempre o homem, a humanidade, a escolha humana, que a princípio se estabelece como essa junção de liberdades, o grupo em fusão. Esse grupo em fusão ele é criativo, ele desenha seu futuro de maneira diferente, ele propõe práticas diferentes, mas ele vai estar sempre à mercê de se tornar, de se engessar, de se enrijecer
e se tornar uma fraternidade de terror, aquela que você não pode mais escapar do grupo de liberdades majoritário. Isso revela duas coisas. Primeiro, que não é por mera imposição que as escolhas sociais, que o mundo é desse modo, porque qualquer agremiação e qualquer associação, ela exige esse engajamento da liberdade. Então eu posso engajar a minha liberdade em causas humanitárias, em causas de melhorar a vida dos animais abandonados, enfim, tudo isso é perfeitamente possível. Mas, fundamentalmente, isso pode gerou, e a gente encontra fenomenologicamente no nosso modelo, o grupo em fusão gera essa fraternidade que depois se torna a fraternidade de terror. Ou seja, massifica, normatiza e estabelece o que a liberdade é, o que ela não é e o que ela poderia ser ou não ser, negando, por princípio, o que ela é, né, fundamentalmente, que é o modo de ser de cada um. E dali deveriam nascer os valores. E no fim das contas, a liberdade passa a ser a adequação ou não a esses valores. E livre é pensado aquele que se opõe a esses valores. E em virtude dessa coisa quase de rebanho, de manada, de que todos têm que pensar do mesmo modo, as demais liberdades passam a ser as opressoras dessas liberdades minoritárias, e a gente tem esse modelo em que liberdades atuam, mas elas atuam como determinação, tanto daqueles que são opressores, quanto daqueles que oprimem.